O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos homens. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho e na liturgia, nosso Senhor nos apresenta os frutos de uma verdadeira oração, ou os frutos de uma verdadeira fé. Quais devem ser os frutos daqueles que praticam a fé de verdade? Lembrando que toda oração, ela deve nos levar a nos converter, a mudar-nos de vida. Jesus se depara hoje com os fariseus, os mestres da lei, as autoridades que tinham o poder de interpretar a lei de Moisés, portanto eram pessoas importantes, que tinham a capacidade, o dom de interpretar a lei, porém, somente de interpretar, mas nas suas ações eram limitadas, falavam e não praticavam. Na verdade, Jesus se irrita bastante com uma religião falsa, fingida, de práticas exteriores, mas que não converte. Às vezes algumas pessoas têm razão de falar: você vai na igreja todo dia e não se converte, eu prefiro não ir. Claro que isso não é justificativa, porque a conversão é pessoal, cada um deve fazer o seu caminho de conversão, e não deve não ir na igreja porque o outro que vai não se converte. Portanto, Jesus está criticando os fariseus e toda prática de religião falsa. Tem muita gente também, católicos, que conhecem todas as leis, direito canônico, o catecismo, tem tudo na cabeça, mas é vazio. Conhece a lei de Deus, mas não pratica a lei de Deus. Por isso, suas ações não devem ser imitadas. Nosso Senhor quer uma religião mais sincera, verdadeira, mais coerente. Justamente com essas palavras, Jesus está falando de um dos problemas básicos da religião, ou das pessoas religiosas. A tendência a viver a religião apenas de aparência, obras exteriores.
que não convertem o coração, sem que o coração acompanhe as obras ou as atitudes de fé. Nós estamos no tempo da Quaresma e é uma oportunidade para avaliarmos a nossa fé. Nós cristãos devemos prestar atenção naquilo que nosso Senhor está nos falando, quando sobretudo realizamos práticas de piedade, quando rezamos o terço, quando vamos à missa todo dia, quando fazemos as nossas devoções, meditamos a palavra de Deus. Muitas vezes ficamos iludidos. Nossa, rezei o rosário hoje, parece que ganhou um prêmio, ou foi uma das maiores coisas que você conseguiu fazer, achando que nossa vida espiritual está 10, quando na verdade, em um piscar de olhos, a gente perde tudo. É isso, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos sim em estado de graça, muitas vezes nós estamos sim com a vida espiritual lá em cima, porque a oração está mudando a nossa vida. Se a oração não muda a nossa vida, é melhor não rezar, porque a oração tem que dar fruto. Eu vou na missa todo dia. Quais os frutos que eu estou tirando? Eu sirvo na igreja, vou ao santuário todo dia, mas eu só venho aqui buscar bênção de Deus, pedir proteção a Deus, como se Deus tivesse obrigação de fazer por mim o que eu peço. Deveria ser o contrário. Todo dia que eu vou na missa eu devo me converter um pouquinho mais. Todo dia que eu olho para Jesus eu devo me converter um pouquinho mais. Então Jesus nos chama a viver com autenticidade a nossa vida espiritual, as nossas práticas de piedade, do nosso cotidiano, que devem ser demonstradas com mudança de vida. Infelizmente o homem velho que há na gente tem uma tendência muito forte de não desaparecer. O homem velho sempre ressurge, quando na verdade devemos estar imbuídos desse homem novo e lutar para que ele continue sendo novo. Por isso, dedicar a oração, dedicar a estar com Jesus, deve ser um bom exercício de mudança de vida. Quais os frutos de uma vida espiritual autêntica? Vamos lá. Quem tem fé autêntica adquire paciência. E como ser cristão requer paciência. Não é verdade? Quando Jesus diz, quando levar um tapa na cara, oferece o outro lado. Jesus está falando do perdão. Então nosso Senhor quer saber se de fato nós somos convertidos, se a minha oração, e nela e por ela eu estou adquirindo mais paciência, se eu estou sendo mais humilde, se eu estou sendo mais compassivo, misericordioso com o irmão, se eu estou tendo a capacidade de perdoar mais facilmente. É inconcebível uma pessoa que comunga todo dia e diz, eu sou tão difícil de perdoar. Nossa, a comunhão está indo pelo ralo, não está servindo para nada. Nada. Que fera é essa que não converte a gente? Tem católico que tem 30, 40 anos na igreja e não é convertido. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos nesse tempo de Quaresma e ver se de fato a nossa oração, o propósito que eu fiz, o meu jejum, a minha penitência me levou à conversão. O pecado deve ser abandonado por nós, sem necessidade de fazermos penitência para isso.
A penitência é para fortalecer a nossa fé. Mas eu não posso prometer a Deus que não vou pecar só na quaresma. Não, é para sempre. A conversão é para sempre. Então vejamos, meus irmãos, se o fruto da nossa vinda à igreja, da nossa santa comunhão, da nossa oração do Santo Terço, da nossa via sacra, da nossa adoração, se eles estão surtindo efeito na nossa vida. Eu sou uma pessoa mais paciente. Depois dessa minha caminhada de fé, eu adquiri mais paciência com o meu próximo. Porque a maior dificuldade na comunidade é a gente esperar o tempo do outro. Porque nós somos muito ágeis para dizer como é, para falar que o outro errou. Mas a gente é lento para esperar que o tempo do outro se cumpra. Nós temos muita facilidade de medir o outro com a nossa régua, mas o outro tem sua própria régua, tem sua própria condição. Então vê, meu irmão, se o tempo da quaresma te levou a ser mais paciente, te levou a praticar mais atos de humildade. Aliás, a soberba é a mãe de todos os pecados, e a humildade levaram muitos santos aos altares. O exemplo dos santos são essenciais. Vê-se se a nossa oração está nos levando à compaixão do irmão, está nos ajudando a perdoar com maior facilidade. Se a tua oração não te leva a mudar em nenhum desses aspectos, sinto muito, até agora você não fez nada da sua vida espiritual. Nada vezes nada. Do que adianta comer pão consagrado e o pão consagrado não me tornar sagrado? Porque quando eu recebo Jesus, eu me torno um outro Cristo. São Paulo disse: é Cristo que vive em mim. Então Jesus deve nos transformar, converter a nossa vida. A vida com Jesus, a vida sacramental, deve me levar a uma conversão, e não ser igual a todo mundo. Não somos melhores porque estamos na igreja, mas temos a obrigação de nos tornar melhor para Jesus, por causa de Jesus. Se não vivemos uma religião de aparência, e simplesmente de aparência. E aí aquela famosa frase: não somos todos iguais, todos irmãos. Obviamente irmãos iguais, mas o Senhor nos chama a sermos neste mundo diferentes, não melhores. Melhores na santidade, mas diferentes. Do que adianta dizer eu sou cristão, mas eu pratico a mesma coisa que os pagãos fazem. Eu sou cristão na igreja, mas eu exploro os outros lá fora. Eu sou incapaz de um ato de piedade, incapaz de um ato de humildade, incapaz de um ato de paciência. O demônio às vezes utiliza algumas pessoas para testar nossa paciência, para testar nossa fidelidade, para testar nossa fé. Não podemos a vida toda ficarmos justificando: eu sou humano. Poxa, todo mundo sabe que todo mundo é humano, mas tem gente que não se esforça o mínimo para ser melhor, o mínimo. Aí fica buscando confissão a vida toda, e a confissão não faz nada na vida, porque a pessoa não se converte. A gente se confessa para se converter. O que diz o ato de contrição? Senhor, por amor a Ti, não quero mais pecar, não vou mais pecar. E a gente tem que parar de brincar com Deus. São Francisco de Sales nos recorda que uma vez rezando a palavra de Deus, e uma vez essa palavra caindo no nosso coração, é importante que façamos propósitos firmes e resoluções firmes. Poxa,
aquela palavra caiu no meu coração. Vou me comprometer com Deus, para que aquilo que acabamos de rezar se encarne na nossa vida. E não simplesmente que pregação bonita. Ai, padre, pregação foi linda, emocionou todo mundo. Mas que adianta uma emoção que não converte? Que adianta fazer todo mundo chorar que não tem conversão nenhuma? Não serve de nada chorar, não. Se não muda o coração, se não muda por dentro, se não converte de verdade. É essencial que a nossa prática quaresmal nos leve a converter-se. Não vamos esquecer, se a sua caminhada cristã não te leva a ser mais paciente, não te leva a ser mais humilde, não te leva a ter mais compaixão, não te leva a perdoar mais, tem alguma coisa errada, e não fica justificando o seu temperamento. Tem temperamentos que vai mandar a gente para o inferno se a gente não tiver cuidado. Cuidado, irmãos. Cuidado a mim, que sou padre. Cuidemos de nós, da nossa vida espiritual, da nossa caminhada cristã. Eis o tempo de conversão. Rezemos. Mas rezar é sinônimo de mudança de vida. Sair da vida errada e andar na vida certa. Deixar certas atitudes e abandonar o apego aos pecados, inclusive veniais, que até o ato penitencial da missa perdoa. Somente com um coração cheio de Deus nos transformaremos em outros Cristos e mudaremos este mundo. Enquanto ficarmos pensando só em nós, só no nosso umbigo, só na nossa vidinha, a Semana Santa, a Quaresma vai se tornar apenas ritualismos. Ritualismos vazios, sem sentido. Que nosso Senhor, nesta Santa Eucaristia de hoje, toque no nosso coração, para que haja uma verdadeira conversão e nos comprometamos com Ele por uma vida mais autêntica, sincera, verdadeira, de convertidos, porque não agrada a Deus uma oração sem conversão, uma oração que não muda nada, simplesmente repetir gestos. Não agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma pequena alma, é uma força de vontade, é um esforço espiritual, e é isso que agrada ao Senhor. Como aquele ladrão que Ele perdoou na cruz. Ele entendeu o que aquele ladrão queria dizer. Coragem, meus irmãos, não nos assustemos, mas meditemos, refletindo na palavra de Deus de hoje. Será que a minha fé é apenas de rito ou de conversão sincera? Por que eu vou à missa? A comunhão, a confissão que faço, os gestos de piedade, onde eles estão transformando a minha vida? E não caiamos no ritualismo vazio, sem Deus, sem conversão. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie hoje a buscar uma sincera e verdadeira conversão. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o tempo de conversão.